Fala, gente! Como é que vocês estão aí? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um devocional, mais um momento de aprendizado, mais um momento da gente entrar junto na presença daquele que é eterno, daquele que é vivo, mais um momento da gente colar na videira junto. Eu creio demais, na verdade, que Jesus ele fica muito feliz em ver todos nós juntos aqui todos os dias, reunidos para estudar sobre Ele, para poder ser renovado pela palavra dele. Uma renovação de mente, uma restauração de alma, né? Uma cura nos nossos corações. Então, esse é um espaço. Você que está no YouTube, você que está entrando aqui no Instagram, bom dia. É um espaço onde a videira responde, onde a videira pode curar, onde a videira pode restaurar, libertar, é onde a videira te dá sabedoria. Por quê? Porque nós estamos em contato com a palavra dele, tá bom? Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que está no YouTube, no gravado, e quem está aqui no Instagram também, seja muito bem-vindo. A música de hoje é A Resposta. A Resposta. Essa música é linda, fala de milagres. Mas o que é o milagre, né? Nós vamos mergulhar mais sobre isso. É até algo assim que causa muita dúvida nas pessoas. Causa muita discórdia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A resposta. Você tá precisando de uma resposta hoje? Você tá precisando do que hoje? E eu não sei o que Deus tem para você hoje. Mas nós vamos entrar na presença dele aqui junto. Não há lugar melhor para estar. Não há lugar melhor. Essa música é linda demais. Dispara o dedinho no coração. Não há lugar melhor no lugar que eu sinto que o Senhor está. E Ele está aqui, eu creio nisso. 481 dias na presença dEle. Amém, gente? Como é que vocês estão aí, quem tá aqui? Uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma paz e uma alegria que não vai vir de nada do que seus olhos enxergam, nem de você mesmo. Receba em nome de Jesus a paz e a alegria dele para você e para sua família. Esta semana, uma paz que excede qualquer entendimento. Quem vê de fora não entende. Não entendi. Hoje tem encontro da família JC. Dani Nakamura lembrou aqui. Obrigado, Dani. Às 19h30 no Zoom. Entra no grupo Cola na Videira. O link tá na bio. E lá você vai ter o link do Zoom. A gente vai mandar lá, tá? Vai ser uma bênção hoje. Eu vivo de milagres. Vai ser mais um milagre. Você está precisando de um milagre? Você está precisando de um agir de Deus na sua vida? Perfeito. Essa é a nossa geração que vai voltar ou vai falar de milagres. Milagres não significa a gente sentar e esperar cair do céu. Você vai entender mais sobre isso hoje. Mas eu quero viver milagres essa semana. Você quer ou não? Você quer viver milagres essa semana ou não? Amém? Vamos lá? Já deu tempo pra galera entrar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Atos, capítulo 1. Depois do livro de Joãozinho. Atos, capítulo 1. Versículo... A título de conhecimento, vamos do versículo 1 até o 7, mas a gente vai mergulhar no 6 e no 7. Mas só a título de conhecimento, a fé se aprende. Versículo 1 até o 7, se alguém puder anotar, Atos capítulo 1, versículo 1 a 7, por favor. Que assim... Deixa eu botar uma música pra gente aqui, vamos orar, gente?
Yeshua. Só nesse lugar. Como é que vocês estão aí, gente? Você consiga internet sem fio ultra rápida em qualquer lugar. Atos capítulo 1. Obrigado, Juliana. Feche seus olhos se você puder. Feche seus olhos se você puder. 5 minutinhos já deu pra galera entrar. Paizinho. Eis aqui todos nós. A sua família. A família que com todo carinho e todo amor, temor, nós dizemos, a família JC. Uma família que está sendo construída em seu nome, Jesus. Hoje teremos encontro à noite para mergulhar mais, se olhar nos olhos e crescer em família. Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui na live, quem são as pessoas que vão entrar aí no YouTube, mas o que eu sei, Pai, é que aonde a sua palavra ela é declarada, estudada, meditada, o agir da sua presença é realizado pelo Espírito Santo, entregue pelo nosso Jesus na cruz do Calvário. Jesus, gratidão por isso. Obrigado, Jesus, pela saúde de todos que estão aqui. Fala conosco, Jesus, se revela para nós. Nós queremos uma porção dos céus. Nós queremos saber mais quem você é, Jesus. Continue se revelando para todos que entram aqui nos devocionais. Somente você, Jesus, pode trazer o novo para a mente de cada um que está aqui, para os corações, novos pensamentos, novos desejos do coração, e esses novos vêm de você, Jesus. Faz do seu jeito. Você colocou uma palavra no meu coração, usa a minha boca para poder falar com cada um aqui dessa sala. Tu não é uma crença, você é uma presença, Jesus. Qualquer vaidade, orgulho, necessidade da minha carne cai por terra agora e se faz presente, Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai fluir nessa sala. A fé se aprende. Amém? Por que a fé se aprende? Porque é a nossa geração conhecendo a palavra de Deus. É a nossa geração entendendo, acreditando que a fé é uma escolha diária. A fé eu não tenho fé. Eu uso a fé. A fé, eu escolho diariamente entrar na presença de Jesus Cristo. De segunda a segunda. Essa é a fé que nós cremos aqui. Pedro andou sobre as águas enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus. Ele andou sobre as águas. Ele viveu algo diferente, algo sobrenatural. Algo que vem de Deus. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos na circunstância, ele afundou. Mas Jesus prontamente trouxe ele de volta. Mas Jesus está te convidando hoje para você não tirar os olhos dele. Ele convida eu, a minha esposa, a minha filha que está na barriguinha da Bruna, a Betina, e todos vocês, do ao vivo e do gravado, a manter fixos os olhos em Cristo Jesus. E existe algo que tira os seus olhos dele. É a sua ansiedade. Querer saber tempo. Querer saber como as coisas vão ser. Isso faz com que os meus olhos e os seus olhos sejam tirados dele. E aí a gente afunda. E ele sempre vai estar pronto para voltar a gente a colocar os olhos nele e viver o sobrenatural. Mas o convite é que a gente não fique oscilando mais nisso. E tem como sim, gente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ou seja,
É uma solução que funciona nos dias de hoje, para que os nossos olhos não saiam mais do Nazareno. Ainda que saia, ele vai sempre socorrer você. Mas tem que ser a exceção e não a regra. E não o hábito de toda semana, passa a semana e entra a semana, e os olhos saem de Jesus. Ou seja, sai da presença. Amém? Por isso que a gente está aqui todo dia. Seja bem-vindo quem está aí pela primeira vez. E nessa passagem, a Bíblia diz o seguinte. Logo depois que Jesus morreu, se liga no que vai acontecer aqui, ó. E ele ressuscitou. Escrevi o primeiro livro, Lucas que escreveu Atos, tá? Abra seus ouvidos, em nome de Jesus. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Vamos destrinchar aqui, a gente vai focar no versículo 6 e 7, mas esse primeiro versículo aqui, em nome de Jesus, presta atenção. A Bíblia está dizendo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse verbo ensinar é um verbo que Jesus adorava conjugar e continua adorando a conjugar. Quando Jesus fala, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vou te dar descanso para sua alma, você não será julgado, eu sou seu advogado, eu sou seu amigo, eu sou o criador de todas as coisas, eu te amo demais. Mas Jesus ele diz, aprendam de mim. E eu não creio que o aprendizado com Jesus é apenas no momento de hospital. Eu não creio que o aprendizado com Jesus é apenas no domingo, na quarta. E o Espírito Santo vem queimando isso no meu coração para dizer para vocês, não é fácil para mim dizer aqui, porque talvez algumas pessoas não entendam. Talvez pense que é algum julgamento e não é. Mas é um convite que Jesus está fazendo para você fora de qualquer sistema fechado. Não é sobre sistema fechado, não é sobre ritual, é sobre a gente buscar a presença dele todos os dias. E Jesus, ele amava ensinar, continua amando, e tudo que ele ensinou foi por meio do Espírito Santo. A escolha que Jesus fez dos 12 discípulos, da equipe dele, foi por meio do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo, porque Jesus foi um homem em carne, né? O Filho de Deus desceu, o homem subiu na lua, a gente fica até feliz por ter subido na lua, mas muitas pessoas ainda não têm a consciência e a clareza do poder que há em conhecer que Deus desceu na terra e pisou na terra. Agora, essa revelação de que Deus pisou na terra, ela vem através do ensino. Através do estudo. Porque se não tiver ensino, se não tiver estudo, não tem revelação de Deus. Anota isso. Se você não tiver em contato com a palavra de Deus, não vai ter revelação de Deus para sua vida. Eu creio nisso. Todos os sinais já foram feitos, irmãos. Todos os sinais já foram feitos. As grandes revelações que Deus quer dar para você vêm através da sua decisão de querer conhecer a palavra de Deus. Não se sinta incapaz e nem com vergonha. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia embaixo do braço e também tinha pensamentos de que, cara, isso aqui não é para mim, eu não sou capaz, isso aqui deixa para pessoas escolhidas. Todos são escolhidos. Todos são escolhidos para aprender da palavra de Deus. Todos. E continuando aqui no versículo 3, a Bíblia diz, depois de ter padecido, depois de ter morrido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, à sua equipe, com muitas provas incontestáveis, apresentando-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água,
mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ah, mano, isso é bom demais. Jesus, se você quiser parar aqui, a gente para aqui, mas tem ainda o versículo 6 e 7 para a gente ler junto. Mas abra seus ouvidos agora e perceba que junto comigo, Jesus, depois de ele ter morrido e ressuscitado, ele apareceu 40 dias para que as pessoas pudessem ver que ele estava vivo. Mas o que fez com que até hoje a gente sabe e tem hoje a clareza, a fé de que Cristo vive, não é porque ele apareceu vivo para pessoas apenas. Não é por causa dos 40 dias. É porque teve um dia, considerado até hoje como o dia de Pentecoste, que o Espírito Santo desceu para todos aqueles que aguardaram a promessa, e foram poucos. 125 pessoas, se eu não me engano. Além da equipe e os 12 não, porque Judas se matou. Além dos 11, eram 12, Judas se matou quando entrega Jesus. Talvez todos já sabem dessa história. Além dos 11, outras pessoas aguardaram. Mas milhões, multidões de pessoas não queriam saber de aguardar a promessa, que era o Espírito Santo descer. E até hoje é assim. E você que está nessa live, você não foi chamado para viver uma fé de necessidade. Multidões seguiam Jesus por necessidade, alguns por curiosidade, e é assim até hoje. Muitos vão à igreja, muitos vão a lugares onde Jesus está sendo apresentado, onde Jesus está sendo estudado, falado, por necessidade. O primeiro passo da fé é necessidade. Não podemos ser hipócrita. A gente buscou Jesus no primeiro passo por necessidade. Não tem mais saída, então chegou o momento seu de conhecer quem Jesus é. Enquanto há saída, você vai nessa saída. Mas quando você não vê saída, você vai para a fé. É isso aí. Mas depois disso, chega um momento que você precisa decidir. Você quer viver uma fé de PS, de pronto-socorro apenas? Ou você quer viver uma fé de intimidade? Ao ponto de você ter uma clareza interna, inabalável, de que Jesus vive, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, de que Ele é a palavra de Deus viva, e de que através dele você tem tudo na sua vida. Vai chegar um ponto que você vai vir na sua cabeça, é algo que não dá para explicar, mas de fato é uma alegria que vem de dentro, é uma paz que vem de dentro. Todas as vezes que eu entro em contato, irmão, nós temos motivo de sobra em 2021 para sofrer, para viver ansioso, para desacreditar, para viver desacreditado, para viver preocupado. Mas quando você entra em contato com a palavra de Deus, cara, o interno é renovado, mano. Você tem que testar isso, você tem que experimentar isso na sua vida, você tem que você validar isso. E não ver as pessoas validando isso. Chegou o momento de você ver. Eu só tô aqui para que você veja isso. Eu já fiz o meu devocional hoje de manhã. Eu já conversei com Jesus, Ele já renovou o meu interior. E agora é o momento de você ser renovado. Você aí que tá no ao vivo e no gravado. Ah, eu tô no gravado à noite, sozinho o quê, irmão? Jesus tá aí te olhando. Talvez agora às 9 da manhã você não consegue entrar, mas não é sobre o ao vivo e o gravado. É claro que é bom estar ao vivo, mas creia de que mesmo aí às 10 da noite no gravado, às 11, às 9, Jesus está aí para te entregar aquilo que é necessário para agora, para você. Você é especial para Ele. Demais. Agora precisa decidir, você quer viver uma fé de pronto-socorro? Uma fé que depende de pessoas? Ou uma fé de intimidade? Uma fé que você tem a certeza de que Deus é um lugar de morada? Uma fé que você consegue viver aquele salmo, né? Que fala da gente se esconder na sombra do Altíssimo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você precisa viver isso e não deixar aberto na sua casa. Precisa viver isso. Enquanto você não viver, não pode desistir. Você tem que falar para Deus, eu quero viver isso. Ainda que a figueira não floresça. Mas olha,
Então Jesus, para conhecimento, ele ficou 40 dias aparecendo. Tomézinho, por exemplo, só acreditou vendo, e Jesus falou: Tomé, Tomé, eu te amo, Tomé, mas é o seguinte, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Isso é muito forte. A gente não vê Jesus com os nossos olhos, mas nós podemos crer. Os nossos olhos são abertos para Ele, através do Espírito Santo que foi entregue aqui, logo depois dessa fala, dessa passagem que nós estamos lendo. Tomé, bem-aventurado, os abençoados, aqueles que desfrutam, os seres humanos que desfrutam da fé, que não precisa ver para crer. E olha, e aí Jesus, a Bíblia está dizendo que com provas incontestáveis, mas eu vou dizer de novo, não é sobre prova incontestável que alguém está dizendo que vai sustentar a sua fé. Não adianta eu ficar aqui, ó, Jesus vive, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Tem um monte de gente que tenta empurrar a goela abaixo de que Jesus está vivo com pessoas que não conseguem enxergar isso. Não adianta, irmão. O que você pode fazer? Ser Jesus dentro da sua família, ter a atitude de Cristo, ter a mente de Cristo. E para eu ter a mente eu preciso conversar com Ele todo dia, através da palavra, ué. Como é que eu vou conversar com Ele? Ele não vai falar assim comigo, uau. Bruno, é o seguinte, vai lá na casa da sua tia. Ele não vai fazer isso dessa forma audível. Ele faz audível através do Espírito, porque nós estamos em contato com a palavra. E ele mesmo disse, a minha palavra é Espírito, Bruno. A minha palavra, aonde ela está sendo dita, ela coloca vida nessa sala. Essa sala pode ser virtual, mas para os céus é uma sala que está recebendo vida. E não é a sala em si, mas é você aí que está do outro lado. São pessoas, filhos, filhas, amadas por Deus. Deus querendo te abrir seus olhos de que, ei, os seus pecados estão perdoados. Meu Deus do céu, vem aqui, vem me dar um abraço. Você pode receber um abraço do Eterno agora, em nome de Jesus. Você pode. Você pode estar no pior momento da sua vida. Você pode estar no melhor momento da sua vida. Nada é maior do que o abraço de Jesus. E esse abraço vem pelo Espírito. Esse abraço você sente. Esse abraço você crê. Irmão, quanto mais você passar tempo aqui, ó, cara, e não é... mais você vai experimentar, você pode acordar ansioso, mas quando você vem pra cá e fica um tempo na palavra, você vai ver com seus olhos, cara, mas tô bem, passou, vem uma ideia, você escreve, eu já vou chegar lá. E aí Jesus, ele falou o seguinte, olha, ele deu um comando, né? Ele deu uma orientação, não se afaste de Jerusalém. Graças a Deus eles não se afastaram. Na verdade, Pedrinho deu uma... vou voltar a pescar, mas isso é uma outra história. Jesus está falando que vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. E aqui a gente fica. No versículo 6 e 7, em nome de Jesus. Já mandaram um monte de check de aí. Amém. Glória a Deus. Ó, então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram. Fizeram uma pergunta para Jesus. Presta atenção nessa pergunta. Será que este é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus, será que este é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu, e essa resposta vale até hoje, calma que nós vamos mergulhar. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E até essa sala aqui, confins da terra, é nós, irmão. Começou lá em Israel, foi para toda a Judéia, para a região de Samaria.
Os samaritanos não ficaram de fora, aqueles que eram chamados de cães pelos judeus, eles não ficaram de fora. Jesus, ele não desintegra, ele integra. Ele não constrói muros, ele constrói pontes. E chegou nos judeus, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até agora. Chegou! Chegou o quê, Bruno? Pelo amor de Deus, não entendi nada. Não entendi nada. Chegou o quê? Olha só. Israel era dominado por Roma. Israel era um país que tinha um problema em Israel. E eu queria que você se colocasse na posição dos israelitas naquela época. Na posição de Israel. Você talvez está cheio de problema daí. Não tá? Você não tem um monte de problema para resolver essa semana? Eu tenho. Você tem, não tem? Pois é. Nós temos. Às vezes a gente fica tão cego que acha que é só a gente que tem problema. Todo mundo tem, irmão. E a palavra de Deus diz que os problemas são os mesmos. E a palavra de Deus também diz que, olha, nenhum problema vai vir na sua vida maior daquele que você pode carregar. Agora, o carregar o problema, ou passar pelo problema, é junto com Deus e não longe de Deus. Quando ele garante isso, é na presença dele. Porque longe dele, claro, tem pessoas... Chega no suicídio, Eu quase me matei por 3 vezes, irmãozão. Porque eu estava longe da presença de Deus. Mas o problema que eu tinha, vício sexual, pornografia, depressão, mentira, culpa, tudo isso todo mundo tem. Milhões de pessoas vivem com esse mesmo problema que eu vivia. E quase me matei. Graças a Deus isso não aconteceu, misericórdia. Mas tem gente que se mata. Suicídio, que vem só crescendo, infelizmente, no mundo. Mas isso acontece porque está longe da presença de Deus. E estar na presença de Deus não é você ter uma religião ou você ir em algum lugar. Porque tem muita gente que vai em algum lugar e não está na presença de Deus, irmão. E eu não vou nem falar sobre isso aqui. Estar na presença de Deus é você ouvir a voz dele através da palavra. Tem um post que eu vou subir que eu fiz hoje de manhã, logo depois do meu devocional. Deus ele falou assim no meu coração: Bruno, a palavra de Deus silencia todas as vozes negativas e traz a voz de Deus para a sua mente. Nessa pergunta dos discípulos, depois eu falo do post, mas essa pergunta dos discípulos é porque a mente deles estava cheia do quê? De preocupação. A mente deles estava cheia de quê? De vozes negativas. Você entrou aqui com um monte de voz negativa, sim ou não? Aquelas vozinhas internas, nossa. Acho que não vai dar certo. Será? Mano, isso é uma desgrameira, velho. É nossa luta em 2021. Todo mundo tem, eu tenho. Olha o tamanho da caixa. Olha o tamanho, parece um mainframe. Quem trabalha com TI aí sabe, parece um mainframe. Não é levinho o software, é pesado. Presta atenção. Existe um caminho para que essas vozes negativas saiam da nossa vida. Através da palavra de Deus. Então, eles queriam saber, Jesus, parece que você já fez tudo o que você tinha que fazer. Você já ressuscitou, nós estamos vendo que você está vivo. E quando que o nosso problema, que os nossos olhos vê, vai ser resolvido? Ou seja, eles queriam a restauração de Israel, porque era dominado por Roma. Eles não tinham liberdade naquele país. E eles perguntaram, querendo saber de Jesus, quando é que o nosso problema vai ser resolvido? E talvez você continue, você entrou com este questionamento aqui. E tá tudo bem, velho. Você entrou com este questionamento. Talvez você passou o final de semana inteiro. Quando é que meu problema vai ser resolvido? Talvez você tá ainda na sua mente aí, cara, mas como que eu vou resolver tal problema? Como que eu vou fazer tal coisa? Como que esse projeto vai começar? Irmão, nós temos motivos de sobra, você e eu, para entrar na dúvida que nos lança o tempo todo, obviamente, para o futuro. E isso só causa ansiedade em nós e bloqueio da palavra de Deus, bloqueio do Espírito. Bloqueio, meio que a gente fecha a porta para Deus não entrar, irmão. Ele pode entrar, mas Ele quer te ensinar a abrir essa porta. Não mais você sozinha e sozinho.
Você vê que ele faz junto com você a abertura dessa porta da preocupação, da ansiedade, para que isso saia da sua vida e entra vida aqui. Entra o poder de confiar em Deus. Entra um poder de confiar na sua semana que está começando agora. Agora, não é confiar esperando cair do céu. Não, você vai se movimentar junto com Cristo. Tá aqui, perguntaram a Jesus quando o nosso problema vai ser resolvido. Qual é o seu problema que está aí? Qual é o seu problema? Olha lá, diminuiu muito os meus pensamentos negativos depois dos devocionais. E a gente vai dizer aqui, olha, presta atenção, gente, pelo amor de Deus, olha só. Essa menina já foi usada por Deus, a Luciana Garrido. Olha só. Aqui, ó. Ó. Ô, Garrido, todo mundo aí. Presta atenção, todo mundo da sala, por favor. Olha isso aqui. Teve uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com 40 mil pessoas. Nós queremos saber nos Estados Unidos, porque aí nos Estados Unidos fica bem bonito, né? Se for uma pesquisa no Brasil, não é meio assim, né? Tá bom. Então vamos fazer nos Estados Unidos para ver se a gente consegue alcançar todo mundo. Olha só, uma pesquisa de 40 mil pessoas sobre engajamento bíblico. E aí eles fizeram uma pesquisa com um objetivo e tiveram outro resultado. Tem até um vídeo sobre isso aqui no Instagram. Se você descer os IGTVs lá no histórico, você vai ver esse vídeo. Pessoas que leem, resumo da ópera, como diz meu pai. Pessoas que leem a Bíblia, presta atenção. Pessoas que meditam na Bíblia 4 vezes por semana ou mais, antes de 4 vezes por semana não resolve. 1 vez por semana, só no domingo. 2 vezes por semana. 3 vezes por semana. Tem só um tetecozinho. Mas as pessoas que decidiram ter o hábito de entrar em contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, irmão. Você só vai saber que é a palavra de Deus se você for atrás da Bíblia, irmão. Se for começar a ler. Essa é a nossa geração que está aprendendo a ler a palavra de Deus, a Bíblia. Aí você vai ser convencido por ele mesmo. Você vai ver Cristo, irmão. Olha só. Solidão diminui 30%. Quem está com problema de solidão nessa sala? Tá aqui, ó. Isso aqui não é meu que vem. É pesquisa e dado científico. 40 mil pessoas disseram que, dessas 40 mil, aquelas que têm o hábito de 4 vezes por semana ou mais, como a Luciana Garrido falou aí, olha, meus pensamentos negativos diminuíram depois dos devocionais. Por quê? Porque não é o devocional Bruno ou o Instagram, mas é porque ela está aqui na presença de Deus através da palavra. 30% do sentimento de solidão caiu. Sentimento de raiva, o problema com raiva, diminuiu 32%. Você que gosta de uma estatística que nem eu, de um númerozinho, né? Eu também gosto, vim da matemática. Trabalhei quase 15 anos no mundo corporativo, na área de tecnologia, no mercado financeiro. Então tinha número atrás de número. Presta atenção. 32% das pessoas tiveram os seus problemas com o sentimento de raiva, com a emoção raiva. Problema com raiva diminuíram. Problema nos relacionamentos. Problema nos relacionamentos com pai, com mãe, problema nos relacionamentos com marido, com esposa e também com os filhos, ou seja, problema de relacionamento. Ai, Bruno, não sei, eu não tenho, sabe assim, eu não consigo ter um amigo de verdade, eu não consigo conversar com as pessoas e ouvir, eu tenho um problema de relacionamento não só com meu namorado, namorada, eu não sei qual é o problema de relacionamento que vocês têm, mas eu sei que diminuiu 40% para as pessoas que decidiram ter o hábito de 4 vezes por semana ou mais. Paralisia espiritual, isso é muito forte. Tem um monte de gente que se reconhece, tem muito que não reconhece, mas tem muita gente que reconhece. Cara, Bruno, eu tô paralisado espiritualmente. Cara, eu não escuto a voz de Deus. Eu acredito em Deus e eu sei muito bem quem são essas pessoas. Quando elas falam comigo, eu já sei, eu me vejo nelas. Eu era assim. Acreditava em Deus, era chamado de Bruno Gratidão, acreditava que Jesus era o único caminho, mas isso não mudou minha vida. Porque era uma distância que eu tinha, só acreditava. Era um acreditar de distância. Não era um acreditar de aproximação, de intimidade. Então, pessoas com paralisia espiritual, ou seja, com morte espiritual, esse problema diminuiu 60%. 60%. Vocês estão ouvindo todos isso em nome de Jesus ou não?
Hein? Tem feridas que só Deus vai curar. Tem feridas que Deus vai usar pessoas para curar. Mas tem algumas coisas na nossa vida que só vai ser curada quando você tiver o desejo de ir atrás de Deus. No final de tudo, Ele que está te trazendo, tá? Mas hábitos positivos e compartilhamento da palavra de Deus aumentou 200% para as pessoas que têm o hábito. Então, quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Você pode começar só lendo a Bíblia, mas vai chegar um tempo que depois de você só ler um versículo, irmão. Baixa o aplicativo, tem versículo do dia, Holy Bible. Agora tem um aplicativo lá que o pessoal está compartilhando, um monte de gente está compartilhando na verdade. O Dave é um deles, o Glorify. É muito bom, eu dei uma boa navegada nesse aplicativo. Tá lá, tem um versículo por dia, tem uma proposta de devocional. Começa por lá, irmão. Foi assim que eu comecei. Quantas vezes por semana você abre a Bíblia e lê? A gente está todo dia junto aqui. Você pode estar junto comigo aqui todo dia abrindo a Bíblia. E primeiro você começa lendo, mas vai chegar um tempo que você vai começar a meditar, ruminar, mastigar, digerir e receber. E isso é capaz de fazer com que a gente pare de se preocupar com o futuro. Essa é a verdade. Mas não é um parar de se preocupar com o futuro, como fizeram essa pergunta. Jesus, vai ser esse o tempo que o nosso reino, que Israel vai ser restaurado? Jesus, ele disse, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mano, Deus está falando isso. Para de querer saber como eu vou fazer. Para de querer saber como que vai ser as coisas. Para de querer saber quando os problemas vão ser resolvidos da sua vida. Para disso. Ele está falando isso. Não cabe a vocês. Cara, isso aqui mais audível que isso é impossível. E a dependência é total de Deus, porque Jesus, ele curou um cego e teve gente que não acreditou. Como tem gente que está nessa live talvez, que está ouvindo isso, mas não está ouvindo. Misericórdia, irmão. Não é possível que seja você. Do ao vivo e do gravado. Não é possível. Deus, irmão, está falando. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Tá fixado. Mano, de novo o Espírito Santo falou comigo e por isso que, então como que na prática eu não vou mais me preocupar com o futuro? Tendo esse hábito de leitura diária da palavra. Porque se eu não tiver esse hábito, eu vou esquecer, irmão. Hoje é dia 12, hein? Tem boleto pra pagar, hein? Dia 10 foi sábado, hein? Tem boleto, tem conta pra pagar hoje, não tem? Tem conta. Você tem um monte de BO. Você tem problema emocional, você tem problema espiritual, você tem problema financeiro, você tem problema de um monte de coisa. E todo mundo tem problema nessa sala. E todo mundo tem motivo de sobra para ficar ansioso. Mas a palavra de Deus diz lá em Salomão, em Provérbios, que a ansiedade no coração deixa o homem abatido. A nossa ansiedade deixa o ser humano abatido, me deixa abatido a ansiedade, abatido. Mas uma boa palavra traz alegria. E essa boa palavra não vem de mim, essa boa palavra vem daquele que é eterno e que me chama de filho, que te chama de filho, de filha. E sem sistema fechado. Isso que é o mais legal. Não tem aqui, funciona aqui só no Cola na Videira, hein? Não funciona em nenhum outro lugar mais. Arreda-te daqui, Satanás, Lúcifer. Não é assim não. Jesus está dizendo, vocês vão receber poder. Falou pro ser humano que ele vai receber poder, a pessoa até... Desculpa, a pessoa até engrandece, né? Não é esse poder que você tá pensando, não. Eu vou receber poder de Deus? Não é nada místico, não é nada para sua vaidade e orgulho subir. Tá aqui, ó.
Mas vocês, Jesus falou, vocês receberão poder. Vocês não têm que se preocupar com o futuro. Não se preocupe em conhecer tempos ou épocas que o Pai nosso já fixou, já está fixo. Imagina Deus fixando, irmão. Quando você fixa, você toma uma decisão, tomou uma decisão mesmo, fixou, acabou. Imagina Deus fazendo. Está fixo, irmão, pela autoridade dele. Mas Jesus disse, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até o cola na videira agora na live, irmão. Quando você está em contato com a palavra de Deus, o Espírito de Deus, que é santo, por isso que é Espírito Santo, porque é de Deus, entra na sua vida. E ele te dá a capacidade de poder ser filho de Deus. De poder confiar. De poder ter sabedoria. De poder ter pessoas que o próprio Deus vai colocar no seu caminho. De poder construir a sua vida e a sua família junto com Deus. É uma capacidade que você vai receber. Por isso que tem esses dados estatísticos dessa universidade americana. De que problemas com ansiedade, raiva, relacionamentos, vícios como álcool, cai tudo, meu. Diminui. Por quê? Porque são pessoas que decidiram ter o hábito de 4 vezes por semana ou mais. E na verdade não tem a ver com o número, mas tem a ver com a constância, tem a ver com um hábito mesmo diário, entende? Porque na prática está recebendo o Espírito. É só você fazer a conta. Se você abre a Bíblia apenas no domingo, você vai receber X%. Se você entra em contato com a Bíblia todos os dias, você vai receber o quê? Muito mais. Só que nessa pesquisa mostrou, uma vez por semana, nada resolveu na vida das pessoas. Talvez você está aqui, cara, eu acredito em Deus, eu estou no devocional, mas minha vida não muda. Porque está faltando o hábito de mergulhar na palavra e deixar a palavra entrar na sua vida. Jesus, ele disse, eita gente, eu sou a videira verdadeira e vocês dessa sala são os ramos. Quem permanece em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, se você permanecer em mim, Jesus diz, e se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas eu só vou comer o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra, por exemplo, é não ser dominado pela ansiedade. Não é ter uma BMW, não, irmão. É, por exemplo, não ser dominado pela ansiedade, que é o tema de hoje. Querer saber como que Deus vai restaurar seu casamento. Querer saber... Irmão, quando a Bruna saiu de casa, eu não tinha ideia de como o meu casamento seria restaurado. Até porque eu tinha uma parcela gigante na destruição da minha família. E eu não sabia como mudar. E eu não tinha mais saída a não ser colar na videira. Graças a Deus. Então às vezes você vai ficar sem saída para chegar até a presença de Deus. Ele vai deixar, porque ele te ama demais. Como ele fez com Jó. Jó perdeu tudo. Para Jó mergulhar mais na presença de Deus. E a gente aprender até hoje com essa história. Deus restituiu tudo em dobro. Mas chegou o momento de você e eu termos a clareza e a certeza de que nós podemos confiar em Deus. E eu só consigo confiar em Deus através da palavra. A Bíblia diz lá em Hebreus de que a palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela te traz coragem, eficiência, transformação na sua vida. A palavra de Deus te dá clareza racional, cabeça, irmão. Não é arrepio. Não é arrepio. Arrepio passa. Mas quando Deus ele vem na sua mente, irmão, a própria palavra diz a mente de Cristo. Ele quer colocar a mente de Cristo, o Pai Nosso, quer colocar a mente do seu Filho Jesus dentro de você. Tem como você ouvir isso? Você vai continuar falando, isso é só Jesus que faz. Não, Ele quer fazer com você. Ele quer fazer dentro de você. Ele disse isso, vocês, aonde vocês pisarem eu estarei com vocês, meus amigos.
Tenho a certeza disso, que a reunião que você entrar, o negócio que você vai fechar, a venda que você vai fazer, a compra que você vai fazer, Jesus está com você. Mas para que isso seja uma verdade, você precisa de fato estar com Ele e não só acreditar. Precisa crer. E o crer só vem com o relacionamento da palavra. Senão, passa. Você já deve ter testado isso, se alguém se encontra nesse momento. Passa. Quantas vezes, mano? Eu achava, agora vai. Voltava sendo dominado por um monte de coisa, de vício, de mentira, de pensamento negativo. E os pensamentos negativos ainda vêm. Mas agora a gente tem como se blindar desses pensamentos negativos. A palavra de Deus traz para você a voz de Deus na sua mente. E as vozes negativas saem. Você pegou? Jesus está dizendo, não cabe a você. Quando a Bruna, para terminar, quando a Bruna saiu de casa, foi meus primeiros momentos de intimidade com Jesus. Então olha para esse momento de dor, esse momento que a casa caiu, eu não sei qual é. Essa dúvida que você tem cruel, esse desemprego, essa falta de dinheiro, esse problema de saúde, essa insatisfação profissional, essa ansiedade, a depressão. Olha para isso, por favor. Se eu fosse você, eu escrevia, porque senão você já esqueceu. O que eu estou vivendo hoje de dor, de desgraça, é uma oportunidade da glória de Deus ser manifestada na minha vida. E a glória de Deus ser manifestada na sua vida nada mais é do que você conhecer Ele em intimidade. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus não é Ele pegar alguém lá que te machucou e Deus derrubar, matar, nada disso. É você ter a certeza, a clareza, a audivez, se é que existe essa palavra, Deus audível dentro de você. E eu não conheço outro caminho, porque eu nunca experimentei, que não seja através da palavra de Deus. Eu já tentei vários caminhos. Caminhos talvez que você esteja tentando. E é isso aí. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus de Nazaré, o Cristo. Ele dá descanso para sua alma agora no nome dele. E ele está falando, aprenda de mim. Tem muita gente que pega esse versículo e não lê e nem enxerga que Jesus está falando, aprendam de mim. Não vai cair do céu, precisa aprender. Precisa ter a sua contrapartida. Ele já fez tudo por nós. Agora eu preciso ir até Ele. Eu preciso sim abrir mão do meu eu, porque se eu não abrir mão do meu eu não consigo ter a plenitude nele. A própria culpa vai me barreirar de chegar nele. Negar a si mesmo é você falar assim, eu quero saber mais do meu eu. Eu vou colar na videira todo dia e vou aprender com ele. E a cada dia que você fizer isso, irmão, é como uma caminhada. Você vai ver com seus olhos. Josué estava cheio de medo. Deus falou, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas Josué estava com muito medo. Josué confiou, ele foi. E na primeira tarefa, na primeira entrega do grande projeto que era entrar na Terra Prometida, Deus abriu o Rio Jordão e falou, tá vendo, Josué? Eu sou contigo, assim como eu fui com meu filho. Veja com seus olhos. Mas antes de Josué ver com os olhos, ou seja, antes de você ver o seu casamento restaurado, antes, você consegue ouvir isso? Antes, você consegue entender a palavra antes? Antes do seu casamento ser restaurado. Mano, entenda isso. Como eu queria que alguém tivesse falado isso pra mim em 2015, por exemplo. Antes, Bruno, de você ver a sua satisfação profissional. Antes de você mudar a sua carreira. Mano, eu larguei um salário top, eu larguei uma carreira top na força do meu braço, sem intimidade com Cristo Jesus, só acreditava da boca pra fora. Não fiz uma oração para sair da Cielo.
não fiz um jejum, não fiz um joelho no chão. Sabia disso? Não fiz. Eu sei que eu não fiz. Não tinha conhecimento da palavra de Deus. Só alguns highlights para ficar uma palavra bonita. Acreditava, ia à igreja, mas não tinha intimidade, irmão. Então antes, e aí eu paguei um preço por isso. Peguei até estrada ruim, como dizem os amigos meus da Cielo. Envelheceu, hein, Bruno? Tentar fazer a vida na força do braço envelhece. Então, antes de você ter seu casamento restaurado, antes de Deus curar a sua ferida emocional, antes de vir o emprego para você, antes da doença, antes de um monte de coisa, tem coisa que Deus pode fazer na hora para você, não tem regra, mas eu creio que antes, Josué teve que preparar 3 dias. A congregação, todo o povo, que eram milhões de pessoas para atravessar o Jordão. E eles já tinham vivido o Mar Vermelho. Pensa de forma lógica. Cara, tempos atrás nós passamos o Mar Vermelho. Como é que não vai passar o Jordão? Mas eles esqueceram. O próprio Josué esqueceu. Por isso que Jesus falou, vocês precisam do Espírito Santo e eu vim para entregar para a geração de 2021. Nós vivemos na melhor geração. É nós. Antes não tinha o Espírito Santo para todo mundo, era para algumas pessoas, antes do Cristo. Mas quando Cristo vem, eu vou entregar até os confins da terra o Espírito Santo para todos aqueles que decidir parar de perguntar como que vai ser e vir para mim e me conhecer. Jesus, tá aqui, nós acabamos de ler. Então, antes de atravessar o Jordão, 3 dias, Josué com certeza foi pressionado pelos líderes tribais de Israel. Josué foi questionado. Como nós vamos passar o Jordão? Você está falando para a gente se preparar, mas não estou vendo nada que mostre que vai dar certo. Eu não estou vendo nada acontecer na minha vida que mostre que vai dar certo. Ei, não cabe vocês conhecer tempos. Aqui, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O Pai já sabia que o Rio Jordão ia abrir. E isso se aplica lá em Josué. Não cabe a você, Josué, e a ninguém de Israel, e a ninguém dessa live. A você, Bruna, não cabe a vocês. Mas, tá aqui, mas. Quando você coloca um mas numa frase, só te dar uma dica, esquece o que veio antes do mas. E se concentra no mas, não anulando, você não vai anular. O mas no português, bicho de goiaba, o mas não anula o que veio antes, mas o mas te coloca no que vem depois. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, a presença de Jesus dentro de você. O Espírito de Cristo, como diz na palavra, o Espírito de adoção, vem, você não é escravo mais de nada na terra, vem, você não é escravo, você é meu filho, vem. Ele está chamando você, vem, você é filho, filha, não importa o que você fez, não importa as desgraceiras que passam na sua cabeça, vem. Eu quero colocar em você a capacidade de poder confiar em mim. Para isso, viva comigo todo dia. Esse é o chamado de Deus para nós. Por isso que eu estou aqui com vocês. 481 dias que não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o desejo nosso de querer aprender a palavra de Deus, de querer viver na presença da videira. Porque Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, ou seja, tem força contrária para que você não permaneça em mim. Milhões de desculpas, milhões de um monte de coisa. Se vocês permanecerem em mim, Bruno, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, se vocês viverem aquilo que está escrito, comerão o melhor dessa terra. Tudo que você pedir vai ser feito. Porque o que você vai pedir vai estar alinhado, irmão.
Vai estar alinhado com Deus. Não tenha medo de pedir. Se você está colado na videira todo dia, pede, abra a sua boca, declara o que você quer. Eu falo para Bruna, declare a gestação que você quer. Por quê? Porque você permanece na videira e as palavras da videira permanecem em você. Então declara. Vai ter um monte de gente que fala assim, ih, é difícil, ih, não vai dormir, ih, é uma desgraça, ih, não sei o que lá. Irmão, graças a Deus, Deus não colocou ninguém ainda no meu caminho para falar que a gestação traz problema, que traz... Não veio ninguém falar comigo sobre coisa ruim. Sai de mim, problema. E não é você, é quem tá te dominando, o Lúcifer. Batendo palma de você ser negativa, de você falar para as pessoas não mais palavra boa, você falar o quê? Palavra desgraçada. Se você... A palavra de Deus está falando, olha, mas uma boa palavra traz alegria. Imagina a palavra de Deus. Agora, você também tem que falar uma boa palavra para a pessoa. Você não tem que ficar falando a desgraça. Ih, tá grávida? Ih, vai casar? As pessoas que fazem isso são os mais feridos. Então... A tarefa para vocês, a missão, o convite. Eita Jesus! O convite, oh, glória! O convite é que você pense na sua vida agora, junto com Jesus, ao desligar esse devocional. Mano, escreve, ó, eu escrevi, eu fiz meu devocional já, irmão. Por favor, não é possível que ninguém vai fazer. Eu não tô aqui que nem um bicho de goiaba, que nem diz minha esposa. Eu não tô aqui que nem um tabaréu. O Espírito Santo me trouxe até aqui, para que eu creio que pelo menos uma pessoa vai fazer. Pela fé. Escreve as coisas. Aqui são coisas pessoais minhas. Pessoais da minha família. Escreve as coisas que te deixam ansiosa. Mano, se você fizer isso, a psicologia já mostra. Imagina se você fizer isso com a palavra de Deus. É espírito, alma e corpo sendo afetado. E aí você vai falar com você mesmo, junto com Jesus. Não cabe a mim saber tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O meu futuro é passado para Deus. Jesus. Vamos junto no meu dia, na minha semana. E eu prometo que eu vou estar junto com você através dessa palavra. Tira de mim a ansiedade. Tira de mim, Jesus. E eu creio que você tira no caminho. Josué, prepara a congregação 3 dias. Ou seja, anda. E no caminho, daqui 3 dias, você vai ver com seus olhos que eu sou com você, assim como eu fui com Moisés. Porque não tem nada a ver com Moisés e nem com Josué. Tem a ver com a minha presença junto com você, Josué. Quem tem ouvidos para ouvir dessa sala, ouça. Tem a ver de você, Josué, confiar em mim. E eu já sei que você vai confiar. E eu amo isso. Entenda que quando você está na videira, você já tem toda a capacidade de confiar em Deus. Vai com medo mesmo. Coloca o pé e deixa Deus abrir o chão para você. Irmão, eu tenho vivido isso. E eu tenho colocado o pé em lugares que minha carne não queria colocar. Eu vou ser pai, irmão. Sou pai. Somos pais, eu e Bruna. Meu plano era totalmente diferente do que eu estou vivendo. Se eu sair da presença de Jesus, certamente eu vou tomar atitudes ansiosas. Ele tem me acalmado. E eu sou jumento, irmão. Jumento. Manso. Mas já fui desgovernado, mas continuo jumento. Eu falo de mim. Se eu desgarrar. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Faça a sua parte. Seja inteligente. Você tem que fazer a sua parte. Josué fez a parte dele. Eu vou ter que fazer a minha essa semana junto com a minha esposa. Faça a sua parte. Não espere cair do céu, não. Porque aquele que... Criador de todas as coisas, que tem autoridade nos céus e na terra, já desceu do céu, já fez o que tinha que fazer e já subiu, irmão. Aleluia. Amém? Agora é só o Espírito Santo para poder, de fato,
colocar a ideia, a resposta ou alguma coisa aí na sua cabeça do que você precisa. Eu não sei. O que eu sei é, para ter mudança na sua vida, para você fazer parte da estatística das pessoas que são afetadas positivamente com a palavra de Deus, são pessoas que decidiram colocar o pé e dispostas a não ficar pensando em como Deus vai fazer. Quanto mais você está aqui, mais você confia. Quanto mais você está aqui, mais você confia. Quanto mais você está aqui, você anda mesmo com medo, mas porque Deus fala, não tenha medo. Mas quando Deus fala 366 vezes, não tenha medo, esse que é o alfa e o ômega, ele é tudo. Não é porque a gente não vai sentir medo, é porque a gente decidiu andar na presença dele. Josué, não tenha medo. Apenas medite na minha palavra, dia e noite. E tudo que eu tenho para você vai ser realizado. Josué fez isso, irmão. Liderou o povo, entrou na terra prometida de Israel. Josué. Deus só falou para ele, seja forte e corajoso. Medite na minha palavra, dia e noite. Não foi ou à noite. Quem tem ouvidos, ouça. A coragem, irmão, não vem de mim, vem de meditar na palavra dia e noite. Coragem de olhar para um Deus invisível. Coragem de confiar num Deus invisível. Mas durante o caminho você vai ver com seus olhos ele fazendo. Bruno e Bruna, casamento restaurado. Bruno e Bruna, filho agora vai nascer, a Betina, que significa a minha promessa na vida de vocês. Vícios saem da sua vida agora. Você vai ver com seus olhos. Continue caminhando com Jesus. Amém? Ele é o alfa e ele é o ômega. Tá feito, Jesus. Que todos dessa sala, do ao vivo e do gravado, saiam daqui com a paz de Jesus, com a alegria de Jesus e na presença dele. Espírito Santo, entra agora na sua casa. Ele está entrando agora aí na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio pela fé, irmão. Eu creio pela fé. Espírito Santo, muda as coisas de lugar. Espírito Santo, faz com que essa pessoa confie em você agora, Jesus. Jesus, deixa eu ver com os meus olhos mais uma vez o poder de que há numa oração em seu nome. Eu não estou orando no nome de ninguém que não seja no seu nome, Jesus. Então deixa eu ver o resultado, Jesus. Deixa eu ver o resultado de mais um devocional na vida de pessoas aqui nessa sala. Jesus, deixa eu ver. Aleluia. Recebe aí, moça. Recebe que é sua. A bênção. A bênção capaz de te convencer que você é a bênção. Boa semana, gente. Fiquem com Deus. Olha só, eu vou subir um post agora escrevendo exatamente isso que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus silencia todas as vozes negativas e traz a voz de Deus para a sua mente. A palavra de Deus silencia as vozes negativas, como a Garrido escreveu aí, e traz a palavra de Deus para a sua mente. A voz de Deus para a sua mente. Sai voz negativa, entra voz não positiva. A voz de Deus. Não é voz positiva. É voz de Deus na mente. Amém? Fiquem com Deus. Comenta lá, compartilha, marca pessoas, manda um check. Vamos junto levar essa palavra para mais pessoas. O Cola na Videira é nosso, não é meu. Nossa foto já saiu, é outro logo, é outra coisa. Só tem o nome Bruno Loureiro embaixo porque precisa de um cabeça daí que Deus, não sei por que ele me escolheu. Eu não me escolheria. Mas, tudo bem. Vamos junto? Comenta lá, compartilha lá, salva, entendeu? Se engaja lá no post para que o Instagram, esse sistema, possa entregar para mais pessoas. E tem muita gente nova chegando no Cola na Videira, graças a Deus. Pessoas que o Pai chamou. O Pai tá on. Não fica olhando pra besterol essa semana não, viu?
memezinho de Neymar. Olha Deus falando na boca desse menino. Eu estou on, eu estou ligado na vida de vocês. Neymar, um beijo no seu coração. Que Deus te proteja nessa sua semana, viu, Neymar? Menino Ney, não liga pras críticas, não. Deixa os caras. Ô, Bruno, você tá falando aí, você acha que Neymar vai escutar? Irmão, eu creio na fé, que aonde quer que ele esteja, que Deus esteja protegendo, restaurando a mente dele, tirando a ansiedade. Eu posso orar sim pela vida do menino Ney. É muita crítica em cima do menino. Gente chata. Gente, ó, mamorenta. Invejosa. Esquece, Bruno, tá falando pela carne. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tamo junto. Colhado na videira. Tchau, gente. Fiquem com Deus.